Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor Júnior, como eu já apresentei agora há pouco. Essa é a primeira aula do curso de calculadora HP12C. A ideia nesse primeiro momento é explorarmos a parte bem introdutória, né, bem inicial aí, de conhecer a calculadora. Pretendo falar um pouco a respeito das funcionalidades de algumas teclas, principalmente a disposição dessas teclas em relação ao perfil, né, do teclado, a gente entender exatamente como acessar uma determinada função. E por enquanto ainda não estou preocupado com a funcionalidade específica da função, mas basicamente a ideia é fazer um apanhado geral, um conhecimento prático geral da calculadora. Então, basicamente, eu vou abordar essa ideia nesse primeiro momento, tá? Vamos conhecer a calculadora, essa introdução que eu faço agora, depois vamos entender um pouquinho mais as funções, né, básicas, que a gente pode dizer que são as funções aritméticas básicas, adição, subtração, divisão e multiplicação, também as de cálculo exponencial, de logaritmo, de potência, né, de potenciação. Basicamente são as funções principais aí. Depois, a parte de porcentagem, num segundo momento. Existem várias possibilidades de cálculo percentual, que abordam aí variações percentuais, o simples cálculo percentual, enfim, vamos dar uma trabalhada nisso também. Funções de calendário, que são importantes para calcular, por exemplo, o número de dias entre datas, qual dia da semana que cai uma determinada data e coisas desse tipo. E por último, algumas funções matemáticas, cujo principal objetivo é praticar novamente, né, essa parte aí de as funções mais, vamos dizer assim, não muito usuais, né? Fatorial, cálculo exponencial, essas operações. Bom, no primeiro momento é importante a gente entender o funcionamento geral das teclas aqui. Então eu vou fazer uma divisão simbólica, tá? A partir dessa linha do Enter. Do Enter para a direita é o meu teclado numérico, do Enter para a esquerda o meu teclado de funções. É claro que isso é puramente por questões didáticas, né? Não existe essa divisão física dentro da calculadora. Bom, se nós observarmos aqui do lado direito, nós temos os numerais de 1 a 9 e algumas outras funções escritas nas teclas de cada um desses numerais. A maior parte, né, no caso do lado direito aqui, em azul. Já no lado esquerdo do teclado, a partir da linha do Enter, nós temos algumas funções em amarelo, na parte de background mesmo, vamos dizer assim, na parte metálica da calculadora. Uma parte em branco na tecla, né, que está escrito aqui N, né, porcentagem T, CLX, RCL. E uma parte em azul também, algumas funções em azul. Para se acessar as funções em amarelo, né, que está meio laranja aqui, mas vamos considerar que é amarelo, precisamos pressionar primeiramente a tecla F. Quando você pressiona a tecla F, observe que ela aparece no visor. Por exemplo, vou apertar a tecla F e essa tecla fim aqui. Toda essa aba aqui, ó, toda essa chave, ela simboliza comandos de limpeza. Está escrito em inglês aqui, clear, né? Então, F mais essa tecla fim vai limpar os registradores financeiros da memória, que são essas teclas aqui de cima, NI, PV, PMT e FV. São as funções financeiras propriamente ditas da calculadora. A gente vai ver isso logo em breve. E assim sucessivamente, né? Tem algumas outras teclas aqui, então essa aba se refere a essas duas funções, aqui são funções de depreciação e assim sucessivamente. Bom, na parte branca, como eu disse, são as funções que já estão diretas, eu não preciso pressionar nem o atalho, nem a tecla de atalho F, nem a tecla G azul. Tudo bem? Algumas teclas iniciais importantes para a gente começar a usar. Obviamente o ON liga e desliga a calculadora. Então, se eu pressionar aqui, ele apaga todo o meu visor e, teoricamente, desliga, né, o que estava no... tira a força dela, por assim dizer. Aperto novamente, liga. A calculadora HP12C, ela tem um padrão americano, anglo-saxônico, de escrever um número. Então, por exemplo, eu vou escrever um número grande aqui, 1.458.000
954,25. Então, para colocar a parte decimal de centavos, né, observe que eu pressionei a tecla ponto, 25 centavos. Tá aí, esse é o número. Observe que ela coloca, ela mesma, uma configuração própria dela, vírgulas, separando de 3 em 3 dígitos da parte inteira, que correspondem, né, a centena, a um milhar, milhão, bilhão e assim sucessivamente. E para a parte decimal, que corresponde aos centavos, ela colocou ponto 25, que para a gente, né, se nós estivéssemos escrevendo esse numeral numa folha, nós colocaríamos vírgula 25. Esse é um padrão que vem de fábrica, tá? Então, ele é o jeito que os americanos escrevem, né, entende o número, foi programado por eles, portanto, funciona dessa forma. É possível alterar. Para você alterar, você desliga a calculadora. Eu não vou conseguir repetir aqui, porque eu precisaria pressionar 2 teclas ao mesmo tempo, tá? Mas você desliga a calculadora, segura o ponto pressionado, clicado, né, pressionado, e liga novamente, com o botão pressionado. Você vai observar que vai trocar a vírgula por ponto e o ponto por vírgula. Então, entendo que, apesar disso não alterar em nada o valor das operações matemáticas, pode ser útil até para evitar confusões na hora de se escrever números ou fazer algum tipo de operação que envolva números decimais, milhão, bilhão, esses valores. Tudo bem? Bom, outra coisa, em relação, outro fator interessante, assim, já de início, em relação aos números, né, às operações aritméticas básicas. Então, eu vou limpar qualquer valor digitado na memória, essa tecla CLX. Como eu disse agora há pouco, tá? É possível se combinar a tecla F com outros comandos de limpeza para limpar outras, vamos dizer assim, ambientes dentro dela. Por exemplo, a tecla F com a tecla Reg, que seria o CLX, limpa tudo. A tecla F com a FIN, que nós vimos agora há pouco, os registradores financeiros. Aí tem os registradores de programação, esse PRGM aqui, que são os programinhas. Aqui é estatístico, aqui entrada de valores de programação, por aí vai. Bom, então eu vou limpar todos os dígitos da memória e vou fazer 4 operações aritméticas elementares básicas. Como é que ela funciona, né? Então, vamos ver. Primeiramente eu vou fazer a operação 45 mais 78. Eu vou digitar aqui, ó, 4, 5, depois o Enter, 7, 8, a tecla mais. Então aqui já está uma primeira diferença de uma calculadora convencional, tá? Uma calculadora normal, vamos dizer assim, você faria essa operação digitando 45, a tecla mais e 78 igual. Na HP12C é sempre assim, numeral Enter, numeral operação, seja ela qual for, ok? Então vamos repetir aqui, eu vou limpar, 45, Enter, 78 mais. Se eu quiser fazer uma divisão, por exemplo, aqui eu vou fazer 85 dividido por 96. Então, 85, Enter, 96 dividido. Opa, cliquei alguma coisa errada aqui. Vamos repetir. 85, Enter, 96 dividido. Então, tá. Acho que eu apertei alguma coisa no teclado aqui sem querer. Ok? Então, novamente, para tirar todas as dúvidas, tá? Vou limpar a memória. 85, Enter, 96 dividido. Pronto, está dividido. Ok? Limpar novamente, está aqui. Se for vezes é vezes e assim sucessivamente. Suponha que eu queira fazer um número negativo vezes outro positivo. Tipo, menos 4 vezes 56. Então eu digito 4, a tecla CHS. CHS é uma abreviação de Change Sign em inglês, ou seja, mude o sinal. Então, CHS, percebam que aparece um sinalzinho negativo aqui. Agora eu vou multiplicar isso por 56. Então, primeiro eu tenho que pressionar o Enter, depois 5, 6 vezes. E aí ele faz a operação. Então, basicamente, essa é a ideia das operações, vamos dizer assim, mais básicas, né? Vou limpar aqui a memória, CLX. Existe também uma possibilidade interessante da calculadora HP12C trabalhar com operações em sequência, em série, que são as chamadas operações encadeadas. Eu vou dar um exemplo aqui, fazendo 45 mais 12,
dividido por 78 mais 45. Então, novamente, 45 mais 12 dividido por 78 menos 45. Nós podemos fazer essa operação da seguinte forma. Primeiramente, como sempre, limpa a memória. Por favor, não esqueça de limpar a memória, porque você pode deixar algum número residual nela e isso pode interferir no seu cálculo. E aí começamos, né? Então, 45, Enter, 12, mais. Fiz a primeira parte, a adição. Eu não vou limpar, não vou armazenar nada em memória, não vou fazer nenhum tipo de ação. Eu já vou direto para o próximo cálculo. 78, Enter, 45, menos. Então, eu fiz a segunda operação. Primeiro momento eu fiz 45 mais 12. Agora eu fiz 78 menos 45. Como eu vou fazer a primeira operação dividida pela segunda, basta eu pressionar o sinal de dividido. Pronto. Ele calculou para mim essa divisão. É uma forma que pode ser útil também para evitar, né, de você ter que, por exemplo, anotar o resultado de uma operação num papel, ou mesmo armazenar em algum lugar, eventualmente até memorizar e eventualmente errar a operação. Tudo bem, pessoal? Para esse primeiro momento eu acredito que já esteja suficiente, né? Vamos por etapas, por passos curtos, mas vamos caminhar até chegar ao final do curso. Eu sugiro que vocês pratiquem, façam sem medo de ser felizes várias operações como essa que nós vimos, explorem ao máximo, porque é só praticando que se aprende. Tudo bem? Fico por aqui nesse momento. Até mais.